Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus, capítulo 5. Como nós combinamos, você ouviu a ministração de base no texto que você leu durante a semana. Na quarta-feira ministramos o mesmo texto, mas aqui na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, no capítulo 6, e hoje no capítulo 5, uma expressão muito especial que tem a ver com essa igreja reformada, luz para as nações. Capítulo 5, versículo 13. O Evangelho segundo Mateus. Sentadinho como está, com o coração atento, diz assim o texto: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Diga amém? Deixa eu mostrar para vocês boas obras que eu e Maria construímos ao longo dos últimos 23 anos. Fique de pé, por favor. Obra linda. Por que esse cara de pé com os visitantes? Fique agora. Faça favor de virar para lá, sorrindo. Aí. Obras que fizemos em 28 anos de casados. Fizemos essa obra linda. E o irmão dela que vão conhecer semana que vem, possivelmente. Obrigado, Senhor. Vocês são sal da terra e luz do mundo. O propósito dessa conversa nossa nessa noite é pensar para que lado que está você como luz focalizando e para cá deveria estar focalizando a sua vida. Muito bem. A Bíblia Sagrada fala lá no livro de Salmos que ela própria é luz para os nossos pés. A palavra do Senhor é luz para os nossos pés. A palavra do Senhor é lâmpada para os pés, luz para o nosso caminho. Muito bem, eu acho que você vai ter que trabalhar aí para mim, porque eu não estou conseguindo fazer meu serviço aqui. Volta para mim. Aí você... Muito bem. A palavra fala que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E tem uma coisa que eu acho muito importante de explicar para vocês. É como que naquela época, principalmente, né, onde a Hidro-Quebec ainda não estava funcionando e tão distante do tempo e da gente, de tanta coisa fácil, é impossível pensar, por exemplo, que o YouTube tem 6 anos de existência, se não me engano, 5, 6 anos de existência. A impressão que dá é que esse trem existiu para sempre para trás e que sabe tudo da vida da gente, né? Sabe tudo de todo mundo e que parece que nós nunca vivemos sem isso. Mas o tal isso, o YouTube tem menos de 7 anos, para não errar, menos de 7 anos que existe, que todo mundo fica aí procurando qualquer coisa, né? Inclusive Bíblia, inclusive mensagem e tudo mais, lá no YouTube. E eu sei que é um tempo curto, pode me corrigir se eu estiver errando aí. Eu acho que está 10 anos. Mas 7, 10? 7, 10, nesse caso, eu não me considero que tenha errado, porque são, tá bom, 10 anos, muito obrigado, os especialistas, mas na minha cabeça, a última conta que eu fiz foi, tinha sido menos tempo do que isso, então, deixa pra lá. Mas naquela época, então, a luz sempre foi alguma coisa que era pequena, que estava na mão de quem precisava dela. Não era um farol, não era um poste, não era aquele farol de milho, era alguma coisa para iluminar o caminho, e a estrada não era as nossas estradas, eram trilhas, assim, que com a luz na mão, o caminhante ia passo a passo. Então, na ideia do salmista, a palavra do Senhor é lâmpada para os pés, diariamente, passo a passo,
estímulo para lermos a Bíblia Sagrada todo o tempo. Muito bem, vamos seguindo então. E aí, iluminando cada passo, nós precisamos de compreender a importância da luz. Porque quando caminhamos no escuro é muito difícil, queridos. Muito difícil. E muitas vezes nós caminhamos no escuro com muitas coisas nas nossas vidas, mas na nossa vida espiritual, principalmente, não podemos caminhar no escuro. E nós vamos ver várias metáforas sobre luz cá no Velho Testamento, mas quando chegamos no Novo Testamento, no início dele, no início da leitura bíblica, encontramos Jesus ampliando essa afirmação, dizendo: vós sois a luz do mundo. Ele faz uma afirmação muito clara, não tem dúvida nenhuma. Nesse caso aqui, quase que não é uma metáfora. Se pensamos no mundo espiritual, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Isso tem muitas explicações, muitas implicações. E essas implicações geram algumas perguntas. Para que é essa luz? Por que eu sou a luz do mundo? E a resposta está até no nome da igreja. A igreja, como é que chama essa igreja? Ouve. Ok. Luz para as nações. A resposta está no nome da igreja. Vós sois a luz do mundo. Jesus afirma. E aí, eu quero que você pense numa coisa. Luz para a luz e luz para as trevas. Naquele primeiro quadro, que é o que está aí no seu boletim, tem um marinheiro que não está perdido, com cara até de feliz, porque ele está dizendo assim: apesar do nevoeiro, é muito difícil saber a direção que eu vou tomar, mas apesar disso eu creio que o farol vai me levar, vai me conduzir a um porto seguro. Então, no meio das trevas da noite, no meio da escuridão do mar, à noite principalmente, o farol, ele guia, ele direciona, ele faz com que a pessoa não se perca. Por outro lado, aquele outro quadro ali dá a impressão de que tem muita gente no escuro. Quando nós estamos luz, focado na luz, um pé de luz virado um para o outro, nós temos o mesmo efeito de um pé no escuro. De alguma forma, depois de um tempo, você acostuma com a escuridão, você sabe onde ir, você vai tateando, você se vira. E se a igreja luz para as nações, estiver com o seu foco virado para dentro, é a mesma coisa de estarmos todo mundo no escuro. Não estamos cumprindo nosso papel, não estamos fazendo o que Deus nos mandou fazer, nós não estamos sendo luz para nada, porque uma luz lançada na luz, ela não ilumina, não acrescenta. O sal, um punhado de sal lançado no meio do sal, ele não acrescenta nada. Então nós, enquanto luz para as nações, queremos repensar onde é que está o nosso foco. Nós somos luz para as trevas, porque luz para luz não faz muita diferença. Mas o Senhor Jesus fala que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É possível, na realidade, passar a muitos quilômetros daquela paisagem ali e não ver Saint-Michel. Não me lembro agora onde é que é esse negócio, mas, puxa vida, Lituânia, é bem longe daqui, mas chama Saint-Michel, e não dá para esconder aquela cidade que está edificada sobre o monte. Lembra de Pedro, na noite que Jesus foi preso? Aquele moço era luz. E ele tentou se esconder de algumas maneiras. E quando a luz tenta se esconder, sabe o que acontece? Você vergonha. Leva maior carão, porque a luz, ela vai ser vista. E se a luz estiver focada para qualquer outro lugar, ela vai ser cobrada. Ei, você é um deles. Eu
não, nem conheço esse sujeito. Você fala como ele, você se parece com ele. Não adianta fingir que é trevas, porque você é luz. Não se esconde numa cidade edificada sobre a rocha. Você está edificado em Jesus, é assim que é a sua vida. Jesus disse, você é luz do mundo. Você é sal da terra. E você não pode se esconder. Se você fugir do Brasil lá para Montreal, lá você ainda assim será alcançado pelo Espírito Santo e será instigado por ele a estar entre outros fachos de luz, para depois se lançar como luz para as trevas, que em todo lugar você vai encontrar para ser uma bênção no nome de Jesus. Qual que é o ministério da luz? A luz é você, a luz é a igreja. A luz transforma o ambiente. Não tem ambiente que seja o mesmo se estava escuro e agora foi iluminado. Não tem esse ambiente. A luz vai mostrar o que é certo e o que é errado. A luz vai definir o que é limpo e o que é sujo. Tem coisa que está suja e a pessoa nem sabe que está suja. É quando nem se entende uma metáfora que Paulo faz em Gálatas, né? Paulo faz em Gálatas quando ele fala da necessidade da lei. A lei vem apontar o pecado. Mas a lei é boa. A lei vem para condenar o pecador. Mas a lei é boa. A lei vem para provar que nós somos sujos. Mas a lei é boa. A lei é boa porque a lei é luz. E ela vem lançando luz sobre as trevas e nos convencendo de que nós precisamos ser lavados, ser restaurados pelo sangue de Jesus. E na luz nós vamos encontrar a solução, vamos encontrar o sangue de Jesus. A luz define o que é limpo e o que é sujo, a luz esclarece. Que coisa confusa na cabeça da gente. E no escuro você não vai encontrar solução. Na luz você será esclarecido e a luz vai facilitar o discernimento. Tem uma coisa que nós temos que orar. Deus me dá discernimento. Na hora de criar os filhos, na hora de se casar, na hora de comprar, na hora de vender, na hora de ir, na hora de vir, para se mudar, para voltar atrás. Me dá discernimento. Eu não posso investir meu tempo, minha energia, minha vida, meus filhos em alguma coisa que eu não discerni a vontade do Senhor. E aí eu me lembro de novo de Moisés dizendo, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos a lugar nenhum, porque não faz sentido ir sem a companhia, a presença do Senhor. O ministério da luz, então, é isso. Mas onde especificamente que isso acontece? Se você continuar olhando no texto, nós estamos exatamente no texto do Sermão da Montanha. Jesus, na segunda coisa que ele fala, primeiro ele fala das bem-aventuranças e agora ele fala desse papel, desse perfil seu e meu, que de transformar o ambiente, de mostrar, de definir, de esclarecer, de facilitar. Onde especificamente que esse ministério vai acontecer? E ele vai mostrando para a gente. Nas famílias, no seio das famílias. Ele fala especificamente sobre casamento, adultério, divórcio, aliança. Ele vai mostrando como que a igreja, como você e eu, temos que ser modelo, temos que ser luz. Ele vai falar sobre homicídio e vingança, esse negócio que brota do coração da gente com tanta naturalidade. Lembra de Caim? A coisa mais natural para Caim era matar Abel. O sujeito estava embaçando a vida dele. Estava estragando a história dele. E na cabeça dele estava tudo tão óbvio que ele tinha que matar Abel. Jesus está falando disso. Ele vai mais nos detalhes da lei. E ele depois esclarece, ilumina, lança a luz. E ele vai falar sobre amigos e inimigos. Cuide dos seus amigos, mas cuide também dos seus inimigos. Ore por eles. Ame-os. Que coisa difícil. Nas trevas não dá para entender isso. Debaixo de uma velha aliança, isso era inconcebível. Pelo contrário. Se você leu o texto sagrado comigo nessa semana, você viu o salmista dizendo, Senhor, quebra os dentes deles. O salmista pedia, Deus,
Eu os odeio, quebra os dentes dos meus inimigos. E agora Jesus vem dizendo, ame os seus inimigos. Ame os seus inimigos. Oração e jejum. Separando a oração e jejum da religiosidade. Ele vai falar aqui, no mesmo texto, sobre o amor ao dinheiro, sobre a relação com dízimos e ofertas fora da religiosidade. Você sabia que Jesus e o Novo Testamento não aboliu nada disso? O dízimo é coisa do Velho Testamento. Na Nova Aliança não existe isso. Hipocrisia. Coração rebelde, desobediente. Porque se essa pessoa provar para mim que traz para o altar do Senhor mais do que 10, 20, 30% do que ganha, eu entendi o que ele está dizendo. Ele entendeu a Bíblia Sagrada. Mas se é um sujeito que não oferta nada, nem 10%, ele não entendeu nada, está se defendendo aí nas elucubrações de uma mente filha ou de alguém que tem mamon como Deus. Preste atenção nisso. Jesus disse, vocês que fazem, que trazem o dízimo do coentro, do ovo, da folha de alface, só para ser visto. Continue fazendo isso, mas ame também os seus inimigos. Continue fazendo isso, mas também, ele não aboliu nada, queridos. Não aboliu nada. Ele acrescentou no Sermão da Montanha essa responsabilidade, tirou da religiosidade e trouxe para a vida prática, para o dia a dia. E trouxe para a responsabilidade de cada um que agora é luzeiro, que cada um que vai ser extensão dele próprio, que vão ser cristãos, pequenos cristos. Ele vai então dizendo que o ministério da luz é na família, nos relacionamentos, na ajuda ao necessitado, nessa coisa aí da oração, do jejum, do dinheiro, em relação à vida prática e não à religiosidade. E ele vai falar da ansiedade e da paz. Ansiedade que nos rouba, que nos oprime, que nos tira o sono, a alegria, a possibilidade de caminhar, de produzir, de nos alegrar, de agradecer, de sorrir. Ele vai dizer, os pássaros não semeiam e não passam fome. Os lírios no campo não têm costureira, mas nem Salomão, em toda a sua glória, todo o seu esplendor, se vestiu como qualquer um deles. Então Jesus vem mostrando que a luz vai trazendo-nos uma transformação e levando-nos a transformar vidas sem julgar ninguém. A minha religiosidade, o fato de eu ter já amadurecido em relação a dízimos e ofertas, não lhe dá o direito de julgar o outro. Nem como eu fiz agora, ensinando. Nem isso eu tinha direito de fazer. Com a minha luz, ela não é me dada para que eu julgue o outro. Mas eu estou ensinando a vocês sobre essas coisas. Então, querido, esse é o ministério da luz. Eu usei a expressão ministério da luz e na outra lâmina eu coloquei entre aspas, porque às vezes nós dizemos assim, eu não faço porque eu não estou ligado a ministério nenhum. Mas qual que é o meu ministério? Você é luz. Onde você estiver, você vai brilhar. Deus vai usar você. Algumas coisas no processo da igreja, sim, nós vamos compreendendo e encontrando onde atuar, mas sobretudo você é luz. E você, em todas as áreas da vida, Deus quer usar você, em nome de Jesus. Entendeu? Diga amém. Agora uma pergunta que talvez você faça é, de quem é a luz? Porque nosso nome é Luz para as Nações. Nós vimos que Jesus declarou isso. Vocês são luz. Mas eu quero lembrar para você e para mim que nós não somos a luz no sentido de ter a luz, no sentido de gerar a luz. Lembra da lua? Lembra da lua como aquele grande luzeiro para a noite. Em Gênesis 3, ele separou as trevas da luz. E ele colocou então o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo é o sol da justiça. E é muito interessante que no processo aí do nosso sistema solar,
nós vamos encontrar o Sol como fonte de energia e a Lua como refletora dessa energia que recebe do Sol. A Lua não tem luz própria. A Lua tem um contato com o Sol, ela tem comunhão com o Sol, ela fica de frente para o Sol, e quando a luz que vem do Sol é refletida, a gente curte aquelas noites lindas, né? Na beira ali do rio, que eu não sei o nome ainda, ou na beira do lago, no verão, vendo esse negócio. Um dia eu estava numa viagem missionária, indo para o Timor-Leste, e aí, não foi por acaso, por graça de Deus, nós paramos em Bali, e ali ficamos 2 dias, 3 dias, esperando o outro voo. Que coisa fantástica! Tá na praia, em Bali, exatamente no outro lado, assim, do Brasil, 12 horas de diferença, olhando o sol se pôr e a lua. Um negócio fantástico, vale a pena fazer uma reservinha aí para voltar lá, porque o negócio é maravilhoso. Aproveitando, quando for lá, chega ao Timor-Leste, porque é um campo missionário muito especial, se bem que Bali também é um país hinduísta que precisa de luz ali naquele lugar. O certo é que a lua, se ela não refletir a luz, ela perde a razão de existir. A lua só é contada, anotada. A lua só faz parte do nosso calendário. E a lua está cheia, está minguando, está crescendo. A lua está escondida. A lua, porque ela brilha, porque ela reflete. Se a lua deixa de fazer isso, não faz sentido. Se a lua deixa de refletir a luz que recebe do sol, ela perde, ela vai deixar de fazer a menor diferença no sistema solar, em todo o universo, mas ela continua refletindo. E é lindo quando, lá no Velho Testamento, o Senhor fala: olha, se o sol e a lua deixarem de cumprir a sua responsabilidade de brilhar de dia e de noite, eu deixarei de amá-los. Jeremias fala isso. Ou seja, ele nunca vai deixar de nos amar, porque o sol e a lua cumprem o seu objetivo em relação ao universo. Queridos, essa metáfora para lembrarmos que a igreja não fará nenhuma diferença na terra se ela não brilhar. Se essa luz estiver virada uns para os outros, nós seremos cegos. Fingindo que estamos na luz, estaremos em densas trevas. Se essa luz não estiver refletida nas trevas, ela não faz nenhum sentido. Se a nossa existência aqui no Canadá, aqui em Montreal, ou no Brasil, onde Deus nos levar, se nós não formos luz, queridos, nós não seremos aquilo que Deus quer que sejamos. Mas é importante lembrar disso: a luz não é minha. A luz é do Senhor, Ele é a fonte de energia. Eu sou apenas uma passagem da luz, porque nem é para mim, é para abençoar outros. Eu sou o espelho para refletir isso, e Deus quer então usar você e eu. A luz e a igreja também não é nossa. O nome da igreja é a Igreja Reformada Luz para as Nações. Não é luz para Juscelin, nem para o Cláudio, nem para Jennifer, nem para Lisete. A luz não é para nenhum de nós. Luz para as nações. Nesse lugar, nesse contexto, uma cidade multicultural, esse nome é fantástico. Mas independente do lugar onde nós estejamos, a igreja não é nossa, a luz não é nossa. E nós temos que brilhar diante dos homens para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Esse é o nosso grande desafio. Pensando nesse tempo que vivemos, no início do ano 2017, nós queremos ver restaurado o foco da nossa luminosidade. Para onde nós estamos iluminando, para onde estamos focados, para quem é que está sendo beneficiário, quem está usufruindo dessa luz, quem está usufruindo desse poder que emana através de você, quem está usufruindo de um poder que passa pela sua mão, mas que não é seu. E essa luz é como os talentos que Jesus contou na história. Um dia será cobrado de alguma forma. Quantos lumens passaram por você? Quanta energia passou por você? Quanta luminosidade a sua bateria carregou? Foi usada onde? Foi usada para quê?
E aí, nós sabemos que nós temos luz para as nações. Nós temos luz para a nossa família. Cada um de nós tem uma cota de luz para ser investida, para iluminar a própria casa, o próprio relacionamento, as pessoas que estão ali mais próximas da gente. E aí, iluminando as nações, iluminando a família, nós vamos glorificar o Pai que está nos céus. Que o Pai seja glorificado na luz do Filho operando em nós através do Espírito Santo. Pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar a ficar de pé.